Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos os sanjoanenses. Cumprimentar os de fora que nos vieram visitar hoje e apoiar o PS e o Luís Ferreira. O Presidente da Câmara da Arouca, Artur Neves, uma referência para todos os socialistas no distrito e no país, um grande autarca. E o Manuel Pizarro, vereador na Câmara Municipal do Porto, onde se está a fazer também um grande trabalho, onde se conseguiu construir um acordo que, apesar de sem maioria absoluta, ter-se conseguido construir uma alternativa que hoje governa a Câmara do Porto. E cumprimentar... E os deputados da Assembleia da República, que hoje também estão aqui presentes a dar o apoio ao Luís Ferreira, Rosa Maria Albernaz, o Fernando Rocha Andrade e o Filipe Neto Brandão, também obrigado a eles. E, obviamente, ao Luís Ferreira, o nosso candidato há 2 anos, volta a apresentar-se e é para ele também um grande abraço, um grande cumprimento. Esta sessão é Luís Ferreira, é PS, e hoje é o tempo da política local. Neste dia não há política nacional, é de São João da Madeira e da realidade política que nós hoje vivemos, que nós temos de falar. É uma honra muito grande para mim estar na minha terra, estar neste momento importante da vida da nossa terra. Eu estive aqui também há 2 anos. Era suposto estar só outra vez aqui em 2017. E é importante que fique claro aqui e lá fora. Nós vamos ter eleições no dia 24 de janeiro, não por causa de Luís Ferreira, mas porque o ainda Presidente de Câmara se demitiu das suas funções. Essa é a razão factual para nós hoje estarmos em eleições. O PS em São João da Madeira não tem qualquer problema, está preparado, o Luís Ferreira está preparadíssimo, já estava há 2 anos, agora ainda está mais para enfrentar este combate. Mas é importante que nós tenhamos todos consciência que nós tivemos um resultado há 2 anos que não deu maioria absoluta a ninguém. Os sanjoanenses não se enganaram, foi mesmo esse resultado que os sanjoanenses quiseram. Elegeram um presidente, mas não lhe deram a maioria absoluta. E aquilo que os sanjoanenses queriam era que os nossos vereadores fossem capazes de se entender. Bom, é verdade, nós conhecemos o discurso do Presidente de Câmara. Mas também é verdade, para quem acompanhou os últimos 2 anos, que o único objetivo do atual Presidente, do ainda Presidente de Câmara, eu bem sei que já não é Presidente de Câmara, é apenas Presidente de uma Comissão Administrativa, mas para nós não nos confundirmos, o ainda Presidente de Câmara, se me permitem, quis sempre, desde o início, tentar, mais cedo ou mais tarde, repetir as eleições para conseguir o resultado que não teve há 2 anos. Esse foi sempre o seu objetivo. Aliás, nada nos garante que se os sanjoanenses das próximas eleições repetirem o mesmo resultado, que o ainda Presidente de Câmara, caso ganhe, volta a tentar provocar mais cedo ou mais tarde uma nova crise até ao dia em que consegue a maioria absoluta. O ainda Presidente de Câmara não sabe governar de outra maneira. Não quer governar de outra maneira, não tentou governar de outra maneira. E quem não consegue governar com o resultado que os sanjoanenses lhes quiseram dar, não merece governar de maneira nenhuma. E é isso que está em causa também no dia 24 de janeiro. Uma democracia madura é uma democracia onde os seus políticos sabem governar com o resultado que tiveram e não estão à procura de construir dramas, de construir um filme que lhes permitam apresentar-se a eleições e tentar governar sozinhos. Quantas vezes nós fomos ouvindo a necessidade de não haver maiorias absolutas, de os políticos conseguirem se entender, não haver maioria absoluta, obriga-os a conversarem, a entenderem, a acordarem. E isso é bom, isso enriquece e valoriza a nossa democracia e poderia ter valorizado a nossa cidade. Só que quem não está interessado, quem não sabe governar em maioria relativa, não merece, como eu dizia há pouco, governar de maneira nenhuma. É bem verdade que nós sabemos o discurso que o PSD apresenta nestas eleições. Reparem que o Partido Socialista cometeu o pecado de exigir que a Câmara Municipal apenas se possa comprometer com as obras que pode pagar. Vejam o pecado que o Luís Ferreira quis cometer. Nós tivemos, antes deste Presidente de Câmara, 12 anos de governação PSD. E o Partido Socialista de São João da Madeira teve sempre, durante esses anos, uma alternativa. Nós tínhamos uma visão diferente daquela que Castro Almeida tinha para São João da Madeira. Mas nós respeitámos essa governação e tivemos a capacidade de fazer, mesmo no fim, uma avaliação globalmente positiva daquela governação.
Mas o PSD falhou. Falhou na transição. Falhou na escolha que fez e nós estamos a pagar estes 2 anos que já tivemos em São João da Madeira. 2 anos de marasmo, 2 anos em que a cidade parou, 2 anos em que a cidade andou mesmo para trás e não apenas parar. Bem sabemos, a culpa é do PS. Mas nós temos uma Casa da Criatividade sem atividades, um espetáculo por mês. E não, a culpa não é do PS. Nós temos equipamentos desportivos que continuam a ser degradados, sem manutenção. E não, a culpa não é do PS. Nós temos os nossos espaços verdes, seja no Rio Ul, seja na Dona Jana, com relva pelos nossos joelhos. E não, a culpa não é do PS. Nós temos bairros sociais que estiveram em obras até ao dia das eleições, sem obras desde esse dia, e não, a culpa não é do PS. A culpa é de um Presidente de Câmara incapaz, que não teve a capacidade de permitir que São João da Madeira continuasse a desenvolver, continuasse a crescer, continuasse a evoluir. A responsabilidade é só dele, em nenhum momento da oposição. Em nenhum momento da oposição. E este é um combate que nós temos de travar e temos a obrigação de ganhar. Nós não podemos premiar políticos que fazem chantagem porque ficaram zangados com o resultado que tiveram e querem repetir eleições. E repetir uma vez, e repetir 2 vezes, e repetir 3 vezes, a ver se conseguem ter o resultado que o povo não lhes quis dar. Caras e caros amigos, sanjoanenses e camaradas, nós precisamos de facto de um Presidente de Câmara como o Luís Ferreira. E precisamos de um Presidente de Câmara que viva, sinta a sua cidade. Presidir uma Câmara Municipal não é a mesma coisa que trabalhar numa empresa ou ser professor numa escola longe da terra. Não é um local de trabalho para o qual nós nos deslocamos todos os dias. Não, ser Presidente de Câmara é mais do que isso. Ser Presidente de Câmara, ser bom Presidente de Câmara, exige que se sinta, que se viva a cidade, que se tenha os filhos a estudar na escola, a mulher a trabalhar e a viver na cidade, a viver e a trabalhar na cidade como Luís Ferreira. Só sente São João da Madeira quem cá vive. Só pode ser bom Presidente de Câmara quem cá vive. Dois anos suficientes. Foram suficientes para muitas coisas. Não só para a cidade ter parado, mas para nós termos perdido o hospital da gestão pública. 2 anos bastaram para que nós perdêssemos da gestão pública. E não há qualquer desconfiança para com as instituições da cidade. O PS sempre respeitou, respeita e respeitará as instituições da nossa terra. Não, nunca foi isso que esteve em causa. Esteve em causa, sim, termos um hospital que é de nós, que é nosso e é gerido por nós. E isso só se faz dentro do Serviço Nacional de Saúde. E essa é talvez a maior derrota da cidade nos últimos 20 anos. E essa derrota é já deste Presidente de Câmara. E nós não nos podemos esquecer, não temos sequer o direito de nos esquecermos. Temos mesmo a obrigação de saber que o Hospital São João da Madeira saiu para já da gestão pública. Dizem que vai manter mais ou menos as mesmas valências, mas tem que ter ainda um corte no seu orçamento de 25% ou 30%. Não é assim, Filipe Neto Brandão? Depois dos cortes todos que os nossos hospitais sofreram nos últimos anos, o nosso hospital, vejam bem, o nosso hospital ainda vai ter mais um corte de 25% ou 30%. Bem, se nós não mudarmos Portugal em breve. Esta é também a responsabilidade do fracasso desta governação, quando tinha até o seu partido em Lisboa. Nós temos um ainda Presidente de Câmara que revelou, não por culpa do PS ou dos independentes, não por culpa de ninguém, mas apenas pela sua incapacidade, uma terra, uma cidade parada a marcar passo. Mas temos também a oportunidade de ter um Presidente de Câmara que vive na sua terra, que sente a sua terra, altamente qualificado, com experiência não só em São João da Madeira, na sua profissão enquanto professor, no Governo da República, alguém que pode dar mais, que tem dado muito a São João da Madeira, mas que pode ainda dar muito mais a São João da Madeira. E para além de tudo aquilo que eu disse, com uma grande diferença, é do PS. E não é só por ser do PS, é que ser do PS significa que quando nós exercemos o poder, nós temos preocupações que eles não têm. Preocupações que eles nunca vão ter. E esta diferença vê-se bem no tratamento que eles deram aos bairros sociais. Foram instrumentais, pintaram, fizeram obras de melhoria até ao dia das eleições.
deixou de ter interesse, porque nunca esteve no seu quadro de preocupações dar resposta àqueles que mais precisam. Essa é a nossa diferença, é a nossa matriz, nos distingue deles. E isso era só por si suficiente. Caras e caros sanjonenses, esta é uma batalha de todos nós. É uma batalha também sobre a democracia em São João da Madeira, sobre a nossa cidade. Nós temos todos a obrigação de conseguir que o PS e o Luís Ferreira ganhem as próximas eleições. Muito obrigado a todas e a todos.